Sexta taça, o caminho para a batalha final e a reunião dos reis para o Armagedon. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. A sexta taça não libera imediatamente um juízo destrutivo, mas prepara o cenário para o maior confronto entre o céu e a terra. O rio Eufrates, barreira natural entre o Ocidente e o Oriente, é secado, abrindo caminho para os reis do Oriente. Espíritos demoníacos, semelhantes a rãs, saem da trindade satânica e reúnem os exércitos do mundo inteiro para a batalha final contra Cristo Jesus. É o prenúncio do Armagedon, o clímax da rebelião humana e a iminência da intervenção gloriosa do Senhor Deus Todo-Poderoso. O rio Eufrates é secado, a barreira para a guerra é removida. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O Eufrates, por séculos, foi visto como um limite natural e geopolítico, uma linha que protegia e delimitava impérios. Era uma barreira estratégica que impedia invasões e simbolizava a segurança para o mundo antigo. Porém, quando sua água se seca, seja de forma literal ou simbólica, o Espírito Santo nos revela algo maior. Não é obra do acaso, mas ato soberano de Deus. O secamento do Eufrates aponta para o cenário final, a preparação para a grande batalha escatológica, a guerra que culminará em Armagedon. O palco do juízo está sendo armado diante dos olhos do mundo. Deus está removendo os limites que antes coibiam os poderes das nações. A barreira é retirada. O que antes servia de contenção agora se desfaz. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para salvar Israel, aqui ele abre caminho não para livramento, mas para juízo. O secamento do Eufrates nos lembra que o tempo está se esgotando. O que antes parecia distante agora se aproxima rapidamente. Deus está mostrando que as barreiras humanas cairão, os poderes mundiais se unirão e a cena final será estabelecida diante do trono do justo juiz. Espíritos imundos, em forma de rãs, saem da trindade satânica. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Esses espíritos imundos, em forma de rãs, não são meros símbolos, mas forças demoníacas ativas, saindo daquilo que a Bíblia revela como a trindade satânica. O dragão, Satanás, a besta, o anticristo e o falso profeta. Eles são a contrafação diabólica da Santíssima Trindade, um simulacro blasfemo que tenta imitar a unidade divina para enganar as nações. As rãs, animais impuros para os judeus, aqui representam o que é asqueroso, ruidoso e perturbador. O texto mostra que esses espíritos são mentiras demoníacas, propagam enganos sutilmente sedutores, manipulação espiritual global, influenciam mentes, corações e sistemas inteiros. Instrumentos de convocação. Sua missão é reunir reis e governantes da terra para a batalha final contra o Senhor. É uma estratégia de sedução mundial. Espíritos de engano que usarão discursos políticos, religiosos e ideológicos para preparar as nações para a guerra do Armagedon. Por trás da retórica de paz, progresso e unidade, estará a força demoníaca que conduz o mundo a se levantar contra Cristo Jesus. Assim como Deus enviou Moisés a Faraó e pragas caíram sobre o Egito, agora Satanás envia seus emissários espirituais para infestar a humanidade com o veneno do engano. Esses espíritos não atuam em pequenas escalas, mas em dimensão global, preparando o cenário do confronto entre o reino das trevas e o reino de Cristo. É a última manipulação das massas, quando a mentira será abraçada como verdade e a verdade rejeitada como mentira. Hoje já contemplamos o prenúncio desse juízo. A verdade está sendo relativizada em escala global. Mas, diz o Senhor, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas.
e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. O que antes era absoluto, segundo a palavra de Deus, agora é tratado como opinião subjetiva. O mundo chama trevas de luz e luz de trevas, exaltando o erro como se fosse virtude e desprezando a verdade como intolerância. Esse é o espírito do engano que já opera, preparando o terreno para a manifestação plena do anticristo. A relativização da verdade é o sintoma de uma geração que rejeita o conhecimento de Deus e se entrega às mentiras demoníacas. Estamos vendo os limites do cenário final. Uma humanidade cega, seduzida por espíritos de engano, marchando em direção ao Armagedon. Os demônios operam sinais e reúnem os reis para a batalha. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Os reis do Oriente se movem. A profecia anuncia que potências orientais terão caminho livre para avançar. O movimento das nações não é aleatório, é dirigido pela mão permissiva de Deus para o cumprimento de seu propósito eterno. A manipulação demoníaca atinge os governos do mundo inteiro. Por meio de sinais e engano, os líderes são reunidos em comum acordo, não para uma guerra política, mas para lutar contra o próprio Deus. A guerra será espiritual, global e definitiva. A reunião no lugar chamado Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Este local, que muitos estudiosos da Bíblia acreditam ser o Vale de Megido, em Israel, será o cenário físico da guerra espiritual definitiva. A arrogância dos homens será confrontada com a glória do Rei dos Reis. E essa batalha, embora pareça ameaçadora, já tem um vencedor declarado: Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. O alerta do Senhor: vigiai e guardai as vestes. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Em meio ao cenário sombrio da sexta taça, quando espíritos de engano se espalham e o mundo é conduzido ao Armagedon, uma voz gloriosa rompe as trevas. É o próprio Cristo Jesus que fala. Ele não dirige sua palavra aos ímpios, mas aos seus. O Senhor faz um alerta urgente: vigiai. Não permitam que o sono da frieza espiritual ou o engano satânico que se espalha entre as nações adormeça suas almas. Permaneçam em vigilância, firmes na fé e cheios do Espírito Santo, para discernir os tempos e resistir às trevas que avançam sobre o mundo. Guardai as vestes. As roupas simbolizam santidade e pureza. Quem se contamina com o pecado perde a cobertura espiritual e fica exposto à vergonha. Jesus reafirma que a sua vinda será súbita, como um ladrão que chega quando menos se espera. A diferença é que aqueles que permanecerem em Cristo Jesus, com vestes lavadas do sangue do Cordeiro, não serão pegos de surpresa, mas estarão preparados para encontrá-lo em glória. A advertência ecoa como um chamado final à vigilância e santidade. É um mundo que relativiza a verdade e abraça o engano. Os fiéis são convocados a manter-se firmes, guardando sua pureza diante de Deus. Finalmente, a sexta taça é o ensaio para o confronto final. O mundo está sendo reunido, não pela política, nem pela economia, mas pela influência demoníaca que prepara as nações para a última grande batalha contra Deus. Contudo, em meio a esse cenário profético, o Senhor levanta um chamado solene: bem-aventurado aquele que vigia. Esse é um clamor à santidade, à vigilância e à fidelidade absoluta à sua palavra, pois o tempo da decisão está chegando e cada coração será provado diante do Rei dos Reis, porque a vitória não será dos reis da terra, mas do Rei do céu.
O tempo da batalha final na grande tribulação se aproxima. Por isso, antes que esse juízo venha sobre a terra, esteja preparado, purificado e vigilante para receber o noivo, Jesus Cristo. Quando os céus se abrirem e a trombeta ressoar, a noiva será arrebatada em glória para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, queridos, chegamos ao final do 20º episódio desta série profética. Não percam o último episódio, 7ª taça, a ira consumada e o grande terremoto que abala as nações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.